Como conseguir um contrato de um salário de 4.500 euros para morar na Irlanda? No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês 3 passos simples para que você consiga alcançar o seu objetivo de alavancar com a sua carreira no exterior, partindo do intercâmbio de idioma. Então, se você estudou inglês no Brasil um pouquinho, principalmente se você tem uma formação acadêmica e ainda não tem uma pós-graduação, esse vídeo é especialmente para você. Eu vou mostrar para vocês aqui as vantagens de quem tem uma pós-graduação tem no mercado em questão de oportunidades e principalmente melhores salários. E vou provar para vocês também o como vocês podem usar o intercâmbio de idioma, aprender inglês com permissão de trabalho e o quanto vocês conseguem guardar durante 2 anos de caixa para poder investir numa pós-graduação numa das principais e mais renomadas universidades públicas da Irlanda. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cauê, eu tô aqui no YouTube há 11 anos, pouco mais de 10 anos aí com o Enjoy Intercâmbio, recrutando estudantes internacionais. Hoje nós temos aproximadamente 800 vídeos no canal, é a agência de intercâmbio com o maior canal no YouTube do Brasil, com muita informação para quem quer morar fora no Brasil. Aqui a gente explica como é o processo e a adaptação das pessoas fora do Brasil e, claro, o passo a passo de como você conseguir entrar numa jornada para alavancar sua carreira no exterior. E sem mais delongas, vamos aqui então para o primeiro passo para como você conseguir ganhar o seu salário de 4.500 euros na Irlanda. O primeiro passo você tem que dar ele ainda no Brasil, tá? Esse vídeo é voltado principalmente para pessoas que já têm uma formação acadêmica no Brasil. Se você já tem um bacharel, você tem uma formação para iniciar o primeiro passo e principalmente que você tenha estudado inglês por pelo menos 1 ano ainda no Brasil para você conseguir chegar naquele nível básico um pouco redondinho, vamos dizer assim, tá? E claro que para investir no mestrado você tem que gastar um dinheirinho. E aí onde nós vamos arrumar esse dinheiro que se para eu aprender inglês eu tenho que investir no meu intercâmbio de inglês? Será que eu consigo ao longo desses 2 anos de intercâmbio de idioma juntar o dinheiro suficiente para uma pós-graduação na Irlanda? E a resposta é que sim, porém depende muito desse seu primeiro passo. É muito importante que você saiba um básico do inglês para você conseguir acelerar o seu processo de trabalho no exterior, mesmo que seja nos empregos mais simples, tá? E mesmo que você não tenha uma graduação, não se desanime, porque sim, é possível você fazer o inglês, depois fazer uma graduação e depois fazer um mestrado. E claro, pessoas só com a formação acadêmica de graduação, bacharel, já conseguem se destacar no mercado internacional, não só na Irlanda. Talvez outros países sejam mais interessantes para fazer um curso de graduação do que a Irlanda, mas hoje eu quero focar mais para quem vai fazer uma pós-graduação. Então, para fazer o cálculo de quanto a gente precisa, primeiro preciso entender o quanto nós vamos conseguir guardar de dinheiro ao longo dos 2 anos. Quem está no programa de estudos de idioma na Irlanda tem o direito de permanecer no país por 8 meses, caso você esteja matriculado num curso de inglês de 6 meses. Você pode prolongar esse visto por mais 16 meses, se matriculando por 2 vezes em mais 2 novos cursos de 6 meses, totalizando 2 anos totais de programa de intercâmbio, tá? Então, durante esses 2 anos, você pode trabalhar legalmente com uma limitação de carga horária de 20 horas semanais por um período determinado e uma liberação de trabalhar 40 horas semanais se for na alta temporada do verão na Irlanda, desde que você esteja de férias na escola ou mesmo entre os dias 15 de dezembro e 15 de janeiro, caso você esteja de férias na escola. Essa é a parte teórica, mas o problema hoje, eu não vou ser até hipócrita aqui em negar isso, mas na Irlanda é um pouco difícil você conhecer alguém que não faça mais do que as 20 horas. Hoje, normalmente, as pessoas fazem 40 horas semanais. Não é algo que eu estou recomendando a você fazer, eu só estou aqui considerando os fatos, que é um pouco difícil você se manter no país com esse valor. Talvez, futuramente, as regras fiquem um pouco mais rígidas. Talvez o fato da comprovação financeira ter aumentado nesses últimos dias pode abrir ali um alerta de que realmente a imigração está ficando um pouquinho mais de olho com essa limitação de carga horária. Mas, pelo que a gente tem acompanhado aí dos nossos intercambistas, por enquanto nada mudou
tanto, tá? Se alguma coisa mudar, eu vou trazer aqui para vocês no canal. Então vamos lá, pessoal. Fazendo os cálculos agora, primeiro a gente precisa entender o quanto a gente vai ter de despesa ao longo desses 2 anos, para depois calcular o quanto a gente vai ganhar e aí ver o que sobra e ver se dá para investir. Vamos lá? E para isso eu escolhi a cidade que você consegue fazer o maior caixa. A cidade que você consegue trabalhar mais na Irlanda, uma cidadezinha chamada Galway. Uma cidade pequena, porém é a segunda cidade mais turística do país, depois de Dublin, onde na alta temporada falta mão de obra para o setor turístico, consequentemente fazendo com que os empregadores aumentem as horas daqueles estudantes, intercambistas que estão ali atuando no mercado, até mesmo porque realmente falta mão de obra nessa época do ano. Além de você conseguir fazer mais horas do que Dublin, você tem também um custo mais reduzido na cidade de Galway, tá? Hoje Dublin está entre as cidades mais caras da Europa e Galway está aí pelo menos 30% a 40% mais barato para você alugar um quarto. Enquanto você paga 600 euros para dividir um quarto com mais 2, 3 pessoas em Dublin, em Galway com 600 euros você consegue um quarto privativo. É menos provável que você consiga um quarto compartilhado em Galway, tá? Normalmente as pessoas vão para Galway justamente porque não querem compartilhar os quartos, mas se você conseguir ainda, melhor ainda, você consegue economizar mais dinheiro. Mas nesse caso, eu vou fazer o cálculo baseado no que a maioria das pessoas que vão para Galway procuram, ou seja, uma vida mais privativa, um pouquinho mais de qualidade ali no dia a dia, tá? Considerando então a cidade de Galway, as suas despesas vão ser o seguinte. Primeiro, caso você não tenha embarcado pela Enjoy Intercâmbio e você ainda não sabe como funciona para você conseguir alugar um quarto, uma acomodação definitiva antes mesmo de sair do Brasil, provavelmente você vai chegar na Irlanda, você vai ter que se desprender de um valor alto para conseguir alugar um quarto. Então, para alugar um quarto, você tem que pagar 2 aluguéis assim que você entra, ou seja, o calção mais o seu aluguel do mês que você vai usar. Inclusive, eu não tinha colocado o depósito, que o depósito é devolvido depois, mas eu vou colocar aqui uma observação nas minhas anotações, que você tem que receber o depósito e colocar ele no caixa depois. Bom, feito isso, é o seguinte, pessoal. Primeira despesa que você vai ter, então, depósito e aluguel. O aluguel, normalmente, em Galway, ele fica entre 500 a 700 euros por um quarto privativo. Então, vou colocar uma média aí de 600. 1.200 euros logo de cara, mais 300 para você comprar uma bota e uma jaqueta. Os dois de marcas boas, onde você tem aí uma bota bem quentinha, impermeável, a mesma coisa para jaqueta. Jaqueta quente, impermeável, uma marca boa, porque você vai gastar um pouquinho mais, tudo bem, só que é uma jaqueta e uma bota que vai durar aí pelo menos 6 anos, 5, 6 anos pelo menos, tá? Depois vem a sua despesa mais alta do mês, que é o aluguel e as contas fixas, né? Vamos colocar, então, o aluguel 600 euros, mais eletricidade, internet do celular, uma roupinha que você tem que comprar, alguma coisinha para casa, mercado, lazer, você vai gastar aí uma média de 1.100 euros por mês, tá? Pessoal, sem esbanjar. Se você tem foco, se você tem um objetivo, você não pode sair comprando um monte de eletrônico, bicicleta, roupa importada, perfumes, fazendo viagens todo final de semana. A gente vai ter que dar foco aqui. Claro que você não vai se privar de todos os lazeres, você vai fazer um cineminha, de vez em quando uma cervejinha com os amigos, mas a gente vai tentar focar aqui no caixa, tá? Vamos deixar para ganhar dinheiro e gastar mais para o futuro, se é que esse é o seu objetivo, tá? Então vamos colocando aí 1.100 euros por mês, vamos colocar aqui 23 meses, tá? Porque você vai chegar, embora você tenha 24 meses, o primeiro mês já está garantido ali, mais 23 meses de despesas vão dar um total de 25.300 euros. Depois você vai precisar renovar os seus cursos e em Galway as escolas são um pouquinho mais caras. Para você conseguir renovar em Galway, você vai ter um grande desconto se você tiver sendo matriculado pela Enjoy. Você vai conseguir a sua renovação para estudar de manhã nas melhores escolas da Irlanda, com todas as taxas inclusas por uma média de 3.200 euros. Obviamente que você está vendo esse vídeo agora em abril de 2025, se for mais para o final do ano, provavelmente vai estar um outro valor, tá? Falando sempre em euros, pessoal, porque a gente sabe que o câmbio está muito volátil. Então, totalizando 6.400 euros para mais 2 renovações. Lembrando que você tem que pagar 3 vistos, tá? O seu IRP, 300 euros cada um, que é um total de 900 euros. Vamos colocar aqui mais 100 lão por mês de emergência. Então, para você ter uma emergência, uma coisa que você não estava esperando, uma doença, uma lesão, alguma coisa da casa que tenha quebrado, que você tenha que arrumar, 100 euros por mês, vamos colocar? Vai dar aí uma média de 2.300 euros ao final dos 2 anos, totalizando uma despesa total de 36.400 euros. Eu sei que tem muita gente que meio que assusta quando vê esse valor, mas calma que a gente vai dar uma aliviada agora. Vamos para a melhor parte, que é a parte dos ganhos, tá? E aqui, pessoal, eu tenho que lembrar que eu não tenho como precisar o quanto cada um vai ganhar, porque tem
diferentes perfis de pessoas. Tem pessoas que têm mais dificuldades por ter limitação no idioma e não ter nenhum tipo de experiência nessa área do turismo. Então eu vou classificar 3 perfis, tá? Eu vou colocar aqui o primeiro perfil, que é o perfil que eu diria geral, vamos dizer assim, um perfil que eu acredito que tem que ser a grande maioria. Se você atende esses requisitos, já ter estudado inglês por pelo menos um ano no Brasil e ter uma formação acadêmica, e já ter trabalhando em algum eventinho, fazendo uns bicos no Brasil, já sabe levar uma bandeja, fazer uma faxina, coisa nesse sentido de trabalho, de empregos mais simples, provavelmente você vai conseguir seu trabalho no pior cenário no segundo mês, tá? E aqui eu tô destacando o pessoal que tem nível de inglês B1, tá? Depois eu vou explicar para cada um de vocês o que é esse nível de inglês. A sua média salarial, ela vai ali, tá mais ou menos entre 2.160 euros. Eu tô pegando aqui 13,50, que é o salário mínimo na Irlanda, 13,50 pago por hora, multiplicado isso por 40 horas semanais, vezes 4 semanas, daria uma média aí de 2.160 euros. Com a redução dos impostos, isso cairia para uma média de 1.900, 1.950 euros. Se você pegar 1.940 euros e multiplicar por 23, a gente chega num total de 44.712 euros. Se a gente tirar as despesas totais de 36.400, a gente consegue finalizar um caixa com 13.470 euros. Lembrando que nós temos um caixa. Nós temos um caixa. Antes de começar tudo, nós temos um grande caixa. E olha só, onde está esse caixa que eu já estava esquecendo de falar? Você tem que levar 6.665 euros para a Irlanda, que é a sua comprovação financeira. E esse dinheiro você vai usar para investir na sua carreira. Então você vai chegar na Irlanda, você vai ter aquele gasto inicial de 1.500 euros, né? Comprando depósito de aluguel, mais o calção, mais o aluguel, mais a sua bota, mais a sua jaqueta. Vai ter sobrado 5.165 euros. Por isso que a gente está totalizando aqui esses 13.477 euros de caixa, tá? Vamos colocar aqui um cenário um pouquinho mais difícil, mas possível. A gente conhece muitas pessoas que estão nesse perfil. E essa galera é do nível B2. Pessoal que chegar na Irlanda com nível B2 tem a possibilidade, ou seja, tem condições de conseguir um trabalho que paga um pouquinho menos do que os 13,50, um pouquinho menos do que o mínimo, tá? Então eu coloco uma média aqui de 2.400 euros por mês, tá? Tirando aí os impostos, vai dar uma média de 2.120 euros ao mês. Se a gente multiplicar isso para 23 meses, nós temos um saldo de 48.760 euros. Tirando os 3.400 das despesas totais dos 2 anos e incluindo os nossos 5.165 que sobrou da nossa comprovação financeira, nós terminamos aí o nosso programa com 17.500 euros. Vejam que eu coloquei 2 perfis, um perfil mais realista, galera chegando com inglês B1 que tem alguma experiência na área do turismo, galera que chega com nível B2 que já é um inglês mais avançado, que consegue trabalhos que ganha um pouquinho melhor do que o mínimo, e agora eu vou falar o perfil das pessoas que têm assim um pouquinho mais de dificuldade, que é o pessoal do nível A1 e da A2. E aqui eu vou explicar para vocês o que é a diferença desses níveis, caso eu esteja falando grego para vocês. Nível A1 é quem nunca estudou inglês, não sabe nada e assusta se alguém falar hello para você. O nível A2 é aquele que já aprendeu o basiquinho, mas ainda tem dificuldade de entender algumas coisas, consegue formar umas frases, tem dificuldade para entender, não consegue soltar uma comunicação ali, passar por uma entrevista. O nível B1 é um nível de conversação básica, mas já existe uma conversação. Você já consegue passar por uma entrevista de empregos mais simples. E o nível B2 já é um intermediário, um pouquinho mais consolidado, com alguns tempos verbais ok, ainda tem alguma dificuldade, algum travamento, mas consegue se manter bem firme numa conversação. E aí vem o nível C1, que é um inglês bem avançado, já para nível acadêmico, e o C2, obviamente, já dando aula de inglês. A galera que chega no nível A1 ou A2, que nunca estudou inglês, eles vão demorar um pouco mais para conseguir um emprego. Às vezes consegue na primeira, na segunda semana, só que aqui eu preciso colocar o pé no chão e buscar o cenário mais pessimista. Então, colocando que você demora aí de 2 a 3 meses para conseguir o primeiro trabalho, nós vamos sobrar com 21 meses, tá? E pelo fato de você ter mais dificuldade no inglês, pode ser que você não consiga ganhar ali e fazer as suas total de horas que o pessoal costuma fazer. Então, você vai ter uma média salarial ali de, eu diria, 1.900 euros, tá? Um pouquinho menos no começo, tá?
Claro que depois que o inglês, conforme vai melhorando, no segundo ano, você já vai estar ganhando um pouquinho mais. Então, eu trouxe um equilíbrio para essas duas etapas e aí a gente chega nesse valor de 1.900 euros. Reduzindo aí os impostos, dá uma média de 1.750 euros. Vezes 21 meses, é um total de 36.792 mil euros. Tirando os 36.400, sobra 5.550 euros. Claro, já colocando aqueles 5.165 que sobrou da sua comprovação financeira. Aí, pessoal, nesse caso aqui, talvez não dê para você investir em uma pós-graduação, mas existe possibilidades e eu já vou chegar lá, tá? Primeiro eu quero falar para vocês da Universidade de Galway, University of Galway. E a University of Galway, pessoal, é uma universidade pública e diferente do que a gente está acostumado no Brasil, que a universidade pública é gratuita. Na Europa, no Canadá, universidade pública ela é bem mais cara do que a universidade particular, tá? Entretanto, ela é muito mais prestigiada, ou seja, mais vantagens em ter se formado numa universidade pública, assim como você teria mais vantagens de se formar numa USP contra numa universidade particular aqui do Brasil, para não soar preconceituoso. Falando um pouquinho sobre o campus, a University of Galway tem inspirado mentes desde 1845, como uma universidade liderada por pesquisas e é uma das maiores e mais antigas universidades da Irlanda. Uma universidade internacional com ambição global, conhecida por sua cultura única, indústrias criativas, tecnologias médicas, ecologia e economia marinha e inovação. Nomeada como The Study Time University of the Year em 2022, o impacto de suas conquistas incluem... Ela está no lugar de 289 pela QS, o que coloca ela entre os 2% das melhores instituições de ensino superior de todo o planeta. E de acordo com o QS World University Rankings de 2023, ela foi classificada entre as melhores universidades globalmente no estudo de 23 disciplinas, classificada em 34º lugar globalmente no ranking mundial de objetivos e desenvolvimento sustentável de 2024. Com mais de 19 mil alunos, 3.300 estudantes internacionais e 480 funcionários internacionais de 122 países, a Universidade de Galway contribui muito para a diversidade e o dinamismo da cidade de Galway e do oeste da Irlanda como região. É a principal universidade da Irlanda para voluntariado estudantil e empregabilidade de pós-graduação, com uma taxa de emprego de pós-graduação de 98% nos últimos anos. Significa que você tem 98% de chance de já sair empregado assim que você tirar o pé da universidade. Pô, Cauê, bacana. Agora, quanto custa essa brincadeira? Então, como eu falei, uma universidade pública na Irlanda, ainda mais uma das melhores do mundo, não é muito barato. Hoje, um mestrado na Irlanda, que é um curso que dura 1 ano, custa 24 mil euros. Pô, Caio, mas aí as contas não fecham ali para a maioria das pessoas. Então, vamos lá, pessoal. Esse ano, nesse momento, a University of Galway está com 50% de bolsa de estudos para latino-americano. Então, se você tem esse objetivo de fazer uma pós-graduação na Irlanda, é a oportunidade que você tem para seguir com essa meta, tá? Por enquanto, existem essas bolsas. Eu não sei o quanto tempo vai durar. Eu não sei se é pelo número de matrículas, número de estudantes, ou se é por tempo determinado mesmo, tá? É claro que eu vou trazer mais informações sobre pós-graduação na Irlanda aqui. Hoje eu só estou trazendo aqui uma questão de possibilidades. É possível juntar dinheiro para investir numa pós-graduação na Irlanda? Sim. Como você pode ver, o perfil número 1 e 2, né, níveis de inglês B1 e B2 na Irlanda, você consegue aí de 13 a 17 mil euros hoje, obviamente, juntando com o que sobrou da sua comprovação financeira. Tá? Então até sobra dinheiro, dá para você deixar guardadinho ali, investir num banco irlandês, investir em Bitcoin, seja lá o que você vai fazer com dinheiro, mas não gastem. Guardem mais um pouquinho, porque depois de 1 ou 2 anos atuando no mercado, ganhando um salário desse, você consegue dar entrada na hipoteca da sua casa facilmente na Irlanda, o que vai te fazer se desprender de uma despesa altíssima na Irlanda hoje, que é o aluguel. Tá? E você consegue, obviamente, morar com muito mais qualidade, porque você vai ter o seu próprio imóvel. Pessoal já andou me perguntando, Cauê, quanto que custa então para o europeu? Eu tenho cidadania europeia, será que eu pago mais barato? Pessoal, é o seguinte, europeu sim consegue pagar mais barato na pós-graduação na University of Galway.
O fato é que com essa bolsa acaba saindo meio que elas por elas. E detalhe, tá? Para você conseguir os valores para o europeu, você tem que comprovar que você já reside na Europa por pelo menos 3 anos. Dos últimos 5 anos, você tem que provar que você morou pelo menos 3 anos na Europa. E que não é a realidade de muitos brasileiros que têm cidadania, né? E quais são as vantagens de você ter uma pós-graduação em uma universidade pública, uma das melhores universidades da Irlanda? Primeiro que você já começa com 3 anos de visto. O mestrado vai durar 1 ano, depois você tem mais 2 anos num visto chamado 1G, Stamp 1G. Esse visto, ele te dá o direito a trabalhar sem precisar estudar durante 2 anos no país. Outro ponto importante, pessoal, um diploma de pós-graduação numa universidade do calibre da University of Galway, você consegue, além de conseguir melhores oportunidades, ou seja, sair na frente perante a muitos outros candidatos, você já tem um requisito mínimo salarial ali. É claro que vai ter uma empresa ou outra que talvez te ofereça 4.100, 4.200, 4.000, o que já é um excelentíssimo salário, mas o normal é que você consiga salários a partir desse valor, 4.300, 4.500 euros para cima, tá? Ter um mestrado geralmente demonstra um nível mais alto de especialização e conhecimento na sua área, o que normalmente é valorizado por empregadores. Além disso, muitos empregos bem remunerados na Irlanda exigem ou preferem candidatos com pós-graduação. E aí, pessoal, é importante você observar que tem algumas áreas que demandam mais por mão de obra de pessoas especializadas com pós-graduação do que outras. E aqui eu vou colocar na tela para vocês quais são os cursos que são elegíveis à bolsa de 50%, tá? Então, se você tem uma graduação, principalmente na área de ciência, e você percebe que a sua formação acadêmica ela tem uma correlação com algum desses cursos, você é um excelente candidato para um mestrado na University of Galway, tá? E aí, é claro, você pode entrar em contato no nosso WhatsApp, deixando aqui na telinha e na descrição do vídeo, para conversar um pouquinho mais com a equipe da Enjoy Intercâmbio para saber qual curso que se encaixa mais ali. Nós temos o Caio, que também é representante da University of Galway, que pode nos auxiliar ali buscando as melhores opções de cursos que se encaixam dentro do seu perfil, tá bem? E aí, pra galera que não conseguiu juntar os 12.000 euros ao final dos 2 anos de inglês, como eu falei, tem algumas opções. Primeiro, hoje, bancos irlandeses, né, o AIB principalmente, existe um programa de financiamento estudantil, tá? Se você tem um bom relacionamento com bancos, se você não ficou muito tempo no vermelho, se você conseguiu deixar um caixa ali, uma poupancinha, você é um forte candidato a conseguir um financiamento, conseguir ali entre 2 a 4.000 euros para pagar com juros extremamente baixos para bancar aí o seu curso. Além disso, você também tem condições de pagar o seu mestrado parcelado, tá? Você entra com uma entrada e aí você pode parcelar o resto ao longo do seu programa, tá bem? É claro que você vai ter que ter bastante foco para não sair na tentação de comprar tudo que vê pela frente, sair com os amigos 2, 3 vezes por semana, gastando horrores com cerveja, e obviamente não existe caixa que aguente, né? Mas aqui eu passei um ponto de vista até realista, né? Considerando, obviamente, assim, o feedback que nós recebemos dos nossos intercambistas. Hoje nós temos ativos, né, na cidade de Galway, aproximadamente 200 estudantes. A gente já mandou mais de 4.000 estudantes para a Irlanda, então a gente sabe como funcionam as coisas. É claro que tem gente que passa mais dificuldade, é claro que tem gente que consegue as coisas até com muita facilidade, então a gente tentou buscar aqui um equilíbrio, né? O que é o 50-50 ali para vocês terem mais ou menos uma noção de como funcionam as coisas na realidade na Irlanda. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, se vocês querem que eu traga mais conteúdos dessa forma aqui para vocês, tá bem? Vou ficando por aqui, um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!